Vamos agora para a nossa aula de ciência. A aula de ciência é o seguinte, a aula é muito extensa, o conteúdo é muito extenso. Então, a tia vai dividir por partes. Nesse primeiro momento, a gente vai estar estudando uma parte, tá? E não irá estar realizando atividade. Quando a tia for dar a próxima parte e fechar o conteúdo, aí a gente realiza a atividade, combinado? Então, abram aí na página 45, que nós começaremos a estudar a reprodução dos vegetais. Por que a reprodução dos vegetais? Como todo ser vivo, o vegetal também pode se reproduzir, porém, ele se reproduz de duas formas, sexuada e assexuada. Na forma sexuada, é necessário que haja o encontro de gametas masculinos com gametas femininos, tá? Para que haja fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores são os que reproduzem dessa forma. Então, os vegetais que têm flores, sementes e flores se reproduzem sexuadamente, com o encontro dos gametas masculinos com o encontro do gameta feminino e após a fecundação, certo? Vamos agora falar sobre a reprodução com fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais é, na maioria das plantas, a flor. Grande parte possui o androceu e gineceu. Sim, dois nomes, tia, duas partes, vamos estudar separadamente. O androceu é o órgão masculino. Qual é a função do androceu? Ele é responsável pela produção do pólen. O que é o pólen? Pólen, gente, é a estrutura onde localiza-se as células reprodutoras masculinas, ok? E o gineceu é o órgão reprodutor feminino. Por quem é formado o gineceu? Pelos ovários. Dentro dos ovários ficam os óvulos, que é as células reprodutoras femininas, assim como na mulher, é também na flor. Óvulos, e dentro dos óvulos fica ovários, e dentro do ovário ficam os óvulos, tá? Aí vocês têm a imagenzinha aqui da flor, ó. Aqui é o óvulo, tá? E dentro do óvulo tem o grão de pólen. Geralmente, em uma mesma flor, podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e feminino na mesma flor, tia. Sim, essas flores são chamadas de hermafroditas. Porém, existem flores que possuem apenas um dos órgãos de reprodução. Nesse caso, existem flores que são masculinas e flores que são femininas, onde se formam frutos com sementes. Até aí, ok, né? Então, vamos observar agora, né, atentamente aqui as partes de uma flor. Percebemos a importância de cada uma delas no processo de reprodução. Aí nós temos aqui o gineceu, dentro do gineceu, o que é que tem aqui? O ovário. Aí tem as pétalas da flor, as sépalas, e tem o androceu. As flores são formadas basicamente por 4 partes. Primeira, cálice. É uma estrutura constituída por sépalas, que é tipos de folhas que oferecem proteção à flor, antes que elas desabrochem. É como se fosse uma capinha, né, de proteção. Tem a corola, que é formado de folhas denominadas de pétalas. E essas pétalas variam de cores, né? Tamanho, textura, depende da espécie da planta. Tem o gineceu, que corresponde à parte feminina da flor. Nela encontramos ovários e armazena os óvulos, feito a gente já estudou. Gineceu, parte reprodutora feminina da flor. Androceu, parte masculina, ok? Androceu é a parte masculina da flor. Possui filamentos onde encontramos os pólenes, grãos microscópios. Então, vamos falar agora, né, um pouquinho sobre a polinização. De forma semelhante ao que acontece com os animais,
é preciso que as células reprodutoras masculinas do androcel, grão de pólen, encontrem as células reprodutoras femininas, que é o gineceu, né? Que são os óvulos, para ocorrer a fecundação. A polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado ao androcel para o gineceu. Em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra por um agente polinizador. E quem é, tia, que vai pegar de uma flor e levar para a outra? Quem são os agentes polinizadores? O vento, a água, um pássaro, um inseto. Esses animais alimentam-se de um líquido, tá? Geralmente açucarado, produzido pelas flores. E esse líquido se chama néctar. É esse líquido daqui que vocês estão vendo que os morcegos estão pegando. Aí pega, né? E transporta, tá vendo? Ele é um agente polinizador, o morcego, né? Que é um tipo de pássaro. Como visto na imagem acima, ao pousar na flor, os grãos de pólen podem ficar grudados no corpo do morcego. E quando esse animal visitar outras flores, alguns desses grãos podem passar do seu corpo para ele, ocorrendo assim a polinização. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais, que realizam uma importante tarefa, que é colaborar no transporte dos grãos de pólen. Então, encerramos agora a nossa primeira parte de explicação. Depois a tia vai fazer outra parte, tá? Beijos!